Salario de los trabajadores centroamericanos. Em nosso trabalho, nós, professores de história e historiadores, sempre partimos do presente. A história contemporânea é a nossa referência. Nós somos profissionais que trabalhamos com o tempo, com as durações, com a memória, com o presente e até com o futuro. Por isso, entendemos que toda história é a história do presente. E adquirimos também a certeza de que o homem pensa. Há milênios o homem pensa. O estudo da história ajuda a melhor compreender os problemas que a nossa sociedade vive hoje. O fato de trabalhar numa ampla perspectiva de 1, 2, 3 ou mais milênios permite que o historiador tenha uma visão ampla da experiência humana. Nesse final de milênio, portanto, após 2000 anos de era cristã, um balanço pode ser oportuno. Hoje, o presente deve ser visto como um legado de várias eras da história. Quantas estruturas, quantos vestígios e fragmentos de civilizações anteriores podemos enxergar nesta mal resolvida cultura brasileira? Eis uma pergunta complexa, pois várias civilizações se fundem historicamente numa só, com inúmeras variações regionais. As aborígenes, a ibérica judaico-cristã, a mediterrânea e seu prolongamento atlântico, a árabe, a negra africana, as asiáticas e tantas outras. O processo de mundialização cultural acelerou-se com a detente do final dos anos 70. A distensão que marcou o início do fim da Guerra do Vietnã, a TV via satélite, o DDD, a computação e o fax contribuíram para transformar o mundo numa imensa aldeia global. De 1968 para cá, houve uma mudança radical nos conceitos de cultura, de comportamento e de tempo. Os problemas sociais, políticos, ecológicos se aprofundaram, mas também a consciência que temos deles aumentou. Pode-se dizer hoje que um profundo mal-estar atravessa a civilização que se vem plasmando em nosso país. Nós vivemos num mundo fragmentado e fragmentário, dominado pela cultura do marketing que alimenta a sociedade do espetáculo. Quase chegamos a esquecer que o passado colonial ainda nos pesa. Então se recoloca, então, que país é este? Qual nossa identidade cultural e política? Constituímos nós uma civilização? Como fazermos para romper com o passado colonial, com a dependência, com a cultura oligárquica, para elaborarmos um projeto de nação? Daí a importância do diálogo do presente com o passado. Foi o grande líder revolucionário africano, o Amílcar Cabral, quem formulou a questão, em língua portuguesa, pouco antes de ser assassinado em 1973, na Guiné-Bissau. Perguntava a ele: cultura, fator de libertação? Não, libertação, fator de cultura. Eis aí uma mudança de enfoque, uma rotação para uma perspectiva anticolonialista e antioligárquica. Nós formulamos os nossos instrumentos culturais de resistência durante os processos de libertação. E é nessa travessia que nos situamos. Num voo de pássaro sobre os últimos 8.000 anos de civilização e 5.000 anos de escrita, nós podemos dizer que um modo de me dizer, 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 que um modo de me dizer. Muitos historiadores veem na escrita o traço demarcatório entre duas grandes eras da humanidade. De fato,
Aí, por volta do 4º milênio, algo aconteceu de realmente novo. As pessoas começaram a se comunicar por um código escrito, formalizado. Hoje surgem dúvidas. Será que a escrita é mesmo um bom medidor, um bom indicador de civilizações? Há dúvidas. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss notou que desde a invenção da escrita, que se deu mais ou menos entre o 4º e o 5º milênio antes de Cristo, até o nascimento da ciência moderna, nos séculos XV e XVI, o mundo ocidental viveu 5.000 anos, durante os quais seus conhecimentos mais flutuaram do que aumentaram. Isso porque não havia grande diferença do gênero de vida de um cidadão grego ou romano ou de um burguês europeu do século XVIII. Mas no Neolítico, é bom lembrar, a civilização deu passos gigantes, sem a ajuda da escrita. Por outro lado, as civilizações históricas do Ocidente que nós conhecemos estagnaram com a escrita durante muito tempo. Portanto, a escrita foi uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento da humanidade. As revoluções talvez sejam um outro medidor. Civilizações viveram revoluções, e não só as revoluções contemporâneas. A humanidade já viveu a citada Revolução Cultural do Neolítico, um grande salto em todas as direções. E mesmo sem a escrita, podemos apontar algumas manifestações tão ricas como aquela famosa domesticação de animais de Lascaux. Na pintura rupestre, notamos a vida agitada nas velhas grutas da hoje Espanha. Os homens já se preocupavam com a sua representação, com a memória da vida em sociedade. Olhemos bem essa imagem. Há todo um movimento de caça, uma percepção, um indicador de que o homem pensa e se comunica. Outra maneira de medir as civilizações talvez pudesse ser o domínio dos elementos. O fogo, a água, o ar. O domínio da energia, por exemplo. O exemplo clássico é o do uso da água na irrigação. As grandes civilizações, afinal, surgiram às margens dos grandes rios. O critério do uso da energia pode ser bom. Do deus grego Zeus até a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, da trágica história da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, as hidroelétricas que fornecem luz e energia, inclusive para a produção deste vídeo, a energia está no centro de todo um esforço da humanidade para o domínio da natureza, independente até de regimes políticos. Quando pensamos nas usinas nucleares, na história contemporânea, nos perguntamos, para quê? Outro critério, o tratamento dispensado às crianças. Examinando esse aspecto das civilizações, notamos, por exemplo, que a civilização egípcia tratava melhor suas crianças do que a civilização grega. Os gregos tinham um critério altamente seletivo, e alguns cronistas da antiguidade falam de crianças que eram jogadas nos monturos de lixos, e muitas vezes se ouvia aquele balbucio de criança abandonada. Já os egípcios cuidavam de suas crianças com alegria. Outro indicador, o lugar das mulheres na sociedade. Desde a mais remota antiguidade, a mulher é representada como a deusa da fecundidade. E na mitologia de todos os povos, ela reaparece como matriz. Antes da civilização grega atingir seu apogeu, verificamos que a mulher experimentou uma participação igualitária na vida social, política e artística de Creta. Se num voo histórico saltarmos até a Revolução Francesa, vamos encontrar, ao lado de Danton, Brissot, Robespierre e Marat, a grande revolucionária internacional e amazona, Théroigne de Méricourt, que publicamente chegou a andar a cavalo com o torso nu. E se avançarmos mais, ficaram famosas as sufragetes na França e na Inglaterra. Mais recentemente, com a emergência histórica dos países de passado colonial, houve uma rotação de perspectivas, surgindo uma nova consciência, portanto, um novo passado, uma outra história, uma nova memória. Surgem novas formas de sociedade civil, e Nelson Mandela é uma expressão, em que militam todas essas chamadas minorias da história. Os idosos, os negros,
deficientes, os índios, os homossexuais, os pobres e quase incluiria nós professores. E a descoberta recente de que constituem a maioria histórica. Essas culturas são partes de civilizações que têm uma respiração, uma pulsação ao longo do tempo. Quando essas culturas se repetem, se reproduzem, se aprimoram, elas se transformam em civilizações. Civilizações que têm vida própria, têm começo, identidade e podem viver crises, podem ter fim. Civilizações também morrem. Qual seria, de fato, a resposta do historiador para tudo isso? Qual o papel do profissional da história, do professor, do pesquisador? O grego Sócrates diria que somos os parteiros do conhecimento. Nosso trabalho é revelar a historicidade, a duração das coisas. Uma das nossas tarefas é precisamente definir os períodos da história. Definimos períodos somente para facilitar nosso trabalho, porque o início e o fim desses períodos nem sempre são nítidos. Quando termina a Idade Média e começa a Moderna, exatamente? E a Idade Contemporânea, sobretudo após Gorbachev e o desmoronamento do mundo soviético? Periodizar, portanto, é apenas uma maneira de organizar a nossa matéria. E é sempre com os olhos do contemporâneo que vamos ao passado e também ao futuro. Não podemos esquecer que muitas dessas civilizações passadas coexistiram e ainda coexistem. No ápice da civilização romana, a civilização persa ainda era vivaz. E as civilizações hindu e chinesa estavam em plena efervescência, enquanto a civilização da Europa cristã, a mais tardia delas, ensaiava seus primeiros passos. Quem fala de civilização fala de heranças culturais. Mas quais heranças? 5.000 anos de cultura nos separam daquela que foi uma das primeiras civilizações, a egípcia. 5.000 anos dos quais somos herdeiros, porque dos egípcios herdamos, por exemplo, a crença na vida após a morte. Os impostos. Herdamos também o divórcio e a cerveja. Dos persas herdamos a noção de império. Dos fenícios ficou-nos a tradição de navegação e de descobrimentos. Estiveram na Península Ibérica e deixaram marcas na região que depois se chamaria Portugal. Eles nos legaram o alfabeto, que influenciou o grego e o latim. Dos hebreus ficou muito. A Bíblia, com um código de leis, Torá, que regulamenta a família, as riquezas, os contratos, mas também as obrigações. Os povos da Ásia Menor, os hititas, frígios, lídios, nos deixaram muita coisa, aliás, pouco estudada. Eu destacaria os lídios, que gozavam do mais alto padrão de vida do Oriente Médio. Os lídios cunharam as primeiras moedas, mas deles nos fica algo mais doce que a música. Dos gregos ficam a filosofia, ou seja, a amizade pelo saber, e a ética. A ideia de cidade-estado, de polis, de política. E também a experiência de Assembleia Popular. Do nosso colega historiador grego Tucídides fica a preocupação com a massa e não com a minoria. Dos romanos, a civilização mais presente em nossa vida cotidiana, ficaram a ideia de império e de república, de res publica, coisa pública, em oposição à tirania. E, portanto, a separação entre a propriedade pública e a privada. Ficou o latim e suas línguas romances, como o nosso português, a última flor do Lácio, de Camões e Olavo Bilac a Caetano Veloso. Partidos políticos, representação plebeia, direito civil, cidadania também são legados romanos. Na Idade Média, digamos, ocidental, a civilização mais brilhante foi a dos muçulmanos, os árabes. Isso porque os árabes assimilaram o patrimônio cultural dos povos do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Até mesmo fragmentos da cultura grega nos chegaram via muçulmanos, que traduziram Aristóteles e Platão. Continuando nosso voo, chegamos ao momento do chamado Renascimento no Ocidente cristão. O Renascimento foi um capítulo da expansão europeia
em que ocorreram vários encontros e também muitos desencontros civilizacionais. A Europa cristã entra em contato direto com outras grandes civilizações já conhecidas, a hindu, a chinesa e a japonesa. Pelo Ocidente, os europeus topam com as civilizações americanas, notadamente os maias, os astecas e os incas. E neste caso vale perguntar, será que o termo descobrimento é correto ou foi um cobrimento de civilizações? Afinal, quem descobriu quem? Renascimento urbano, comercial, cultural, descobrimentos geográficos, moderna ciência da natureza, tudo isso sugere uma nova era histórica, a modernidade. A gestação de uma nova civilização que hoje denominamos capitalista. É nesse contexto que surge o Brasil, a Terra Brasilis, de que se tinha notícia no mundo europeu antes de 1500. Na Europa moderna, há então algo novo se processando. A expansão comercial, a formação dos Estados modernos, com uma monarquia constitucional na Inglaterra e uma república de comerciantes na Holanda, com notável desenvolvimento técnico, pois lá fabricavam-se embarcações de até 2.000 toneladas. E novas formas de percepção de mundo surgem, tanto nas artes como nas ciências. Define-se então um novo sistema mundial com foco na Europa. Para levar a mensagem da civilização cristã, que vivia sua reforma religiosa e contra-reforma, a Igreja Católica, por meio da catequese, espalha sua cultura pelo mundo. A feroz Inquisição impõe os valores do antigo sistema colonial por toda parte, mas o século XVIII trouxe às luzes ideias de reforma e as revoluções americana, francesa e a industrial na Inglaterra. Nascia, assim, a contemporaneidade. Somos filhos do século XVIII. Dele herdamos a democracia representativa, a ideia de república, de federação, de independência e autonomia dos povos, de reconhecimento das minorias, inclusive dos judeus, da abolição do colonialismo e, sobretudo, da cidadania, que foi pensada radicalmente 200 anos atrás na França por Jean-Paul Marat, Robespierre, Saint-Just, Abade Gregório e outros. Herdamos a teoria de Jean-Jacques Rousseau, para quem os frutos são de todos e a terra é de ninguém. O Brasil foi peça importante dessa expansão ligada ao sistema colonial português e viveu as flutuações da história do Atlântico com os embates sucessivos dos portugueses com os franceses, espanhóis, holandeses e ingleses. No século XIX, passou a dependência inglesa e, no XX, a esfera norte-americana, alinhando-se com os Estados Unidos nos quadros da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial. Vista em conjunto, a história do Brasil sempre foi marcada pela ideia de negócio, segundo o historiador Caio Prado Júnior. O centro dinâmico de nossa economia sempre foi externo. Formou-se aqui uma sociedade colonial baseada na escravidão, e seu forte senhoriato sempre subordinou todos os outros setores ao seu mando. Mas houve grande miscigenação com as populações autóctones e com os escravos negros trazidos da África. Essa mestiçagem foi produto de uma colonização não de povoamento, mas de exploração. Daí a estrutura histórica que temos, um rígido modelo de exclusão social que gera os desclassificados. Ou seja, uma imensa massa populacional de homens livres marginalizados na sociedade escravocrata. Uma sociedade dividida em casas grandes e senzalas, depois em sobrados e mucambos e agora em grandes edifícios e avenidas e favelas. Os despossuídos, os desclassificados, os condenados da terra sempre foram a massa presente nessa história. Mas fujamos da história oficial, a dos patriarcas e das marquesas. Em nosso passado, sempre houve resistência e tentativas de autonomia. Até mesmo o processo de independência precisa ser revisitado. Desde a insurreição nordestina de 1817 até a expulsão do imperador Pedro I, em 1881, sempre houve muito debate, enfrentamentos armados, exílio e tudo mais. Foi uma história cruenta. Já nos primeiros anos de vida independente, constata-se que o Império era uma nação, porém dentro de limites. Os principais líderes mais avançados desse período,
como Gonçalves Ledo, Cipriano Barata e o Frei Caneca, foram exilados, presos ou mortos. Chegamos à abolição de 1888 não como uma dádiva, mas ao longo de um processo complexo de montagem de uma outra sociedade oligárquica, a da República Velha, que soube manter os imigrantes no seu devido lugar. Vamos encontrar também uma série de intelectuais, políticos e militantes que sempre falaram e defenderam esses desclassificados, essa imensa massa. Com a Revolução de 1930, temos um abalo e também um rearranjo dessas oligarquias, assustadas com os levantes dos tenentes de classe média e com os movimentos populares que pregavam a reforma e a revolução. A legislação trabalhista foi codificada, mas os sindicatos permaneceram atrelados ao Estado com uma débil sociedade civil. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, o Brasil transita da ditadura do Estado Novo para uma democracia de superfície. Entre 54 e 64, nova tentativa de reformas de base, sobretudo a reforma agrária, esse tabu de nossa história. Mas também aprofundou-se a discussão sobre a escola pública, que era excelente com professores bem pagos, a universalização do ensino e da saúde pública, a política externa independente. O Brasil despontava como líder do terceiro mundo no cenário internacional. O golpe de 64 liquidou o esforço reformista e nacional desenvolvimentista, reforçando o modelo autocrático burguês de exclusão social e política, como bem definiu o professor Florestan Fernandes. Aliás, preso e depois caçado pelo movimento 64. Exclusão que ampliou enorme massa de desclassificados, que vem desde o período colonial. Alguns bolsões de modernidade, entre aspas, como nos tempos do presidente Juscelino, criam a ilusão de que se pode fazer 50 anos de história em 5. Lê do engano. Os governos militares transformaram nossos problemas em questão de segurança nacional, mas não conseguiram equacionar os problemas nacionais e dar uma resposta aos desafios do Brasil enquanto nação. A usina de Angra dos Reis e a Transamazônica permanecem como símbolos de uma falência histórica. E que dizer das liberdades públicas, dos desaparecidos e da corrupção gerada à sombra de tal regime? Criou-se aqui uma sociedade do espetáculo e do consumo, dominada pela cultura dos shoppings e pela política do marketing de primeiro mundo, da qual o presidente Collor foi um triste subproduto político e ideológico. O que temos hoje, portanto, são os esforços de uma nova sociedade civil que se define, que conhece a história e não quer repeti-la. Não a sociedade civil, entre aspas, do tempo de Juscelino, mas a que aprendeu a lição de Collor. É uma nova sociedade civil que quer fazer parte do mundo civilizado, mas de maneira inteligente e, sobretudo, dando voz aos de baixo, integrando na cidadania esses desclassificados gerados ao longo de 4, 5 séculos de história. São pessoas que sobrevivem, resistem e que chegam até hoje colocando a nós, professores, o desafio de uma reconsideração histórica. E que para criarmos este novo presente, temos que conhecer e divulgar nossa outra história. Sem esquecermos, naturalmente, as experiências das outras civilizações, das quais também somos herdeiros. Até porque hoje, novos bárbaros somos nós que vivemos à margem dos grandes impérios e blocos em fase de redefinição. Nosso desafio histórico é o de transformar neste país um aglomerado de pessoas numa sociedade organizada e democrática.